Boa tarde, meu nome é Tatiane Paslari e eu vou apresentar uma revisão bibliográfica sobre os critérios clínicos e laboratoriais no diagnóstico da hipercolesterolemia familiar. A hipercolesterolemia familiar é uma doença genética hereditária de herança autossômica dominante, onde ocorre uma mutação ou no gene do receptor LDL ou da apoproteína B100, dificultando a depuração do colesterol LDL no sangue. Dessa forma, os níveis de LDL vão aumentar, propiciando a formação de placa de ateroma, processos ateroscleróticos e doença cardiovascular precoce. O nosso objetivo foi revisar e avaliar os critérios clínicos laboratoriais no diagnóstico da hipercolesterolemia familiar. E o nosso método foi uma revisão narrativa de artigos publicados em inglês nos últimos 5 anos na base de dados PubMed. A gente usou como descritores diagnóstico, diagnósticos precoces, técnicas clínico-laboratoriais e hiperlipoproteinemia do tipo 2. A gente conseguiu observar que alguns critérios diagnósticos têm sido propostos na tentativa de uniformizar e formalizar um diagnóstico mais rápido, mais simples para HF. Um deles é o DutchMed-PED, que usa parâmetros como história familiar, história clínica, exame físico, nível de colesterol LDL e análise de DNA, que não são todos os lugares que conseguem fazer. E por meio de um score de pontuação, ele chega a um diagnóstico possível, provável ou mais conclusível de HF. Na história familiar, são analisados parentes de primeiro grau do paciente em questão que tenham doença vascular ou coronária prematura. Lembrando que para ser classificado como prematura, no homem tem que ser abaixo de 55 anos e na mulher abaixo de 60 anos. Também é possível investigar parentes de primeiro ou segundo grau que tenham um colesterol total maior que 290 miligramas por decilitro. Outro parâmetro da história familiar que a gente investiga é parentes de primeiro grau que tenham ou xantoma de tendão ou arco corneano, que são 2 sinais característicos da HF. Ou também parentes de primeiro grau menor de 16 anos que tenham colesterol total acima de 260 miligramas por decilitro. Na história clínica, a gente vai investigar o paciente. Então, a gente verifica se o paciente é portador de doença arterial coronariana prematura ou portador de doença arterial cerebral ou periférica prematura. Já no exame físico, a gente investiga a presença do xantoma de tendão, que é classificado pela Diretriz Brasileira de HF como sinal patognomônico da doença. Se vocês observarem, o score de pontuação dele é 6, classificando automaticamente o paciente como provável HF se ele tiver o xantoma de tendão. Já o arco corneano, é importante ressaltar que ele também está presente em pacientes idosos que não necessariamente têm um colesterol alto. Então, sempre tem que correlacionar com a clínica e em pacientes menores de 45 anos para poder pontuar no score. O nível de LDL colesterol sanguíneo, ele tem que ser, no mínimo, 155 miligramas por decilitro para a pontuação mínima. E quando ele for maior ou igual a 330 miligramas por decilitro, ele pontua na pontuação máxima, classificando automaticamente o paciente como provável HF. Assim como a análise de DNA, que se for positiva, se for verificada a mutação, já classifica o paciente automaticamente como provável HF. Aqui nessas figuras, a gente observa os 2 sinais da HF, os 2 sinais mais comuns da HF. O xantoma de tendão, que às vezes não é possível a visualização pelo médico, então é importante o médico palpar a região. O xantoma de tendão, apesar de ser mais comum na área do tendão de Aquiles, pode estar presente na região palmar também. E o arco corneano, nessa foto, ele está completo, mas ele também pode ser parcial. Então, como conclusão, a gente tem que o uso correto dos métodos clínicos laboratoriais para o diagnóstico da HF promove benefícios significativos na qualidade de vida e prevenção ao colesterol alto, evitando os desfechos cardiovasculares, principalmente no caso de jovens adultos. Aqui embaixo a gente tem as nossas referências no QR Code, caso alguém queira. Muito obrigada.